Aliás, vamos falar... Eu ia tirar uma dúvida primeiro, agora eu vou puxar o assunto antes. A questão dos bilionários. Eu vi que, inclusive, tem estatísticas que a China é o país que mais forma os bilionários no mundo, né? Inclusive as empresas também unicórnios, que são aquelas startups que chegam a valer bilhões. Né? A China é o país que mais tem unicórnios hoje no planeta. Então, se a China, ela tem... É um país socialista porque pode ter bilionário. Não, nem isso, eu já entendi isso, Mas a China tem ela tem um ambiente, né? Uma espécie de incubadora para esses projetos tecnológicos, para essa inovação. Ela faz isso também com capital privado. Porque essas pessoas depois elas se tornam acionistas das empresas que valem bilhões, né? O que acontece? O processo de construção do socialismo, a gente está na filosofia, depois eu entro se me permitam a minha, que eu não tenho essa capacidade de síntese nem a sua, eu não tenho a inteligência de vocês, né? Não tem um manual, não tem uma receita, não tem uma bíblia dizendo como vai ser. Isso não existe. Então a tendência a você construir uma sociedade de novo tipo, de nível superior, é você também errar. E eu vou além, você vai mais errar do que acertar sobre o socialismo quando você começa essa experiência. É uma experiência nova. A China cometeu vários erros ao longo do seu projeto, do seu processo. Um desses erros, ou vários desses erros, foi a permissão para que surgissem bilionários e milionários do país. Então você considera um erro? Eu acho equívoco. A existência dos bilionários, mesmo que sejam bilionários sem controle de Estado. A concessão do governo. Sim, eu acho. Porque onde tem bilionário existe concentração de renda. É uma coisa que é básica, ou seja, não tem rico sem pobre, vamos dizer assim, sabe? O que acontece na China hoje em relação a isso? Hoje o Estado chinês percebe que existe uma contradição fundamental daquela sociedade que reside o quê? Na distribuição, ou seja, o país já chegou a um grau de desenvolvimento, mas parcelas da população ainda não conseguem gozar da plenitude que esse desenvolvimento pode entregar para elas. E como que o governo vai enfrentar essa contradição? Cortando na carne. Como que se corta na carne? Mexendo nos esquemas de propriedade. Então, por exemplo, há 6 anos atrás, somente 5% das empresas, das ações das empresas privadas chinesas eram controladas pelo Estado. O Estado tinha ações das empresas. Hoje é 30%. As Big Techs, por exemplo, que essas unicórnios, o Partido Comunista passou a ter golden share sobre elas. Então, existe uma onda de inovações institucionais na China hoje que vai levando o quê? Que vai demonstrando o quê? Um avanço do público sobre o privado. O que significa isso? Nos últimos 5 anos, 1/3 do patrimônio líquido dos bilionários e milionários caiu. Perdeu-se 1/3 quem está na China hoje, que é bilionário e milionário, perdeu 1/3 do patrimônio líquido. E 1/3 dos bilionários e milionários fugiram da China. Então existe um processo na China hoje em que tenta se reverter esse processo de equívocos sucessivos, né, que levou à formação desses bilionários, né? Existe essa busca pela superação dessas políticas equivocadas que levaram à formação dessa gente, né? Mas aí a China então não pensa como assim, você se tornou bilionário, mas você fez mesmo aquilo que o partido propôs na diretriz lá para sua empresa. Sua empresa agora fatura tantos bilhões e você é bilionário em função do que você entregou para a sociedade. Mesmo assim, ainda é um problema. É um problema porque se existe bilionário de um lado, no outro polo vai ter gente mais pobre. Porque existe processo de concentração de renda. A concentração de renda não é um processo... Não, é um processo em que uma parte da sociedade se enriquece em detrimento de outros. Mas essa pessoa seria pobre também se ela não tivesse acesso ao sistema produtivo que o bilionário criou. Aí que está a questão. Fato, ela teve acesso ao sistema produtivo que o bilionário criou, só que chega-se um ponto no processo de desenvolvimento em que essa concentração de riqueza na mão de algumas pessoas causa o quê? Uma fissura social na sociedade. Entendi. Porque fica uma minoria de bilionários, né? Em meio a massa de pessoas que não conseguem ter acesso aos frutos da produção que ela produziu de forma plena, vamos dizer assim. Então aí a solução, pelo que você me falou, chega num determinado momento que tem uma desproporção, uma desigualdade que é intransponível de
de um para outro, né, de um grupo para outro. Você tem o governo tributando mais aqui em cima e diluindo o patrimônio líquido desses bilionários e tal, e entregando para a sociedade em forma de bem de consumo, serviço público. Eu acho que tem várias formas aí, entendeu? Eu acho que tem várias formas aí de você fazer isso. Primeiro, elevar imposto. Segundo, você falar pro cara, tudo bem, você pode ser rico, não tem nenhum problema, tá? Só que existem 100 milhões de pessoas no norte da China que passam muito frio no inverno, que chega a menos 30 graus. Você vai ser o responsável, você e suas empresas, em financiar a calefação de 100 milhões nas casas dessas pessoas. Tá? Você aceita isso? Aceita. Então pode continuar com a sua empresa. Né? Ou seja, nem sempre... voltar, tem que dar um retorno para a sociedade. Nem sempre o interesse do empresário coincide com o da sociedade. No caso da China, chegou-se num ponto em que, como a China é um país que tem uma concentração de renda muito grande, os interesses dos empresários não estavam coincidindo diretamente com os interesses da sociedade. Né? Quando chega esse momento, tem que haver reformas institucionais para o quê? Para que volte a um estado de mínimo de normalidade no que se chama da relação entre forças produtivas e relações de produção. Né? Acho que existe essa contradição, ela tem que chegar num grau de normalidade de forma que a sociedade ela seja socializável, vamos dizer assim. Vamos pegar o caso do Brasil, por exemplo. O Brasil, você tem bilionários no Brasil. A mais jovem bilionária do mundo agora. Vamos ver. Olha como é interessante como funciona isso. No Brasil, você tem, por exemplo, bilionários que não produzem uma agulha que vivem de renda financeira. Ao não produzir uma agulha, não gera emprego. Ao não gerar emprego, você condena de uma certa forma milhares de pessoas à informalidade e à estagnação social. Isso gera uma sociedade onde, de um lado, o fascismo vira uma alternativa, discurso fácil contra pobre, contra negro, contra homossexual, contra isso, contra mulher, etc. Entendi. E, por outro, essas pessoas, quando elas não têm esperança, elas partem por tudo ou nada. Né? Ou seja, a sociedade brasileira é uma sociedade que vive sob muita tensão. Ser assaltado com o celular... sim. Essa é uma sociedade em que as relações entre forças produtivas e relações de produção estão engarçadas, ou seja, tem que mudar essa relação. Né? E para mudar essa relação... Nós temos que fazer o contrário. Não é tirar dos ricos e dar para os pobres tão somente. Não, no Brasil precisa de um processo de reindustrialização para que o país volte, para que as pessoas voltem a ter esperança, voltem a ter dinheiro no bolso. Na China já aconteceu isso, já teve industrialização. Então o grau de contradição lá é de outro patamar. Né? Aqui nós precisamos reindustrializar esse país urgentemente para que possamos, até como forma de distribuir renda, até porque o investimento é uma forma de distribuir renda, né? E você acha que em algum momento esses bilionários que saíram eles vão ser repatriados, uma coisa assim? O governo tem essa vontade? Eles querem derrubar o governo, né, meu amigo? O Xi Jinping, por exemplo, ele é odiado pela classe média alta de Xangai, pelos ricos de Shenzhen. O Xi Jinping, o atual presidente. Sim. Ele é adorado no povo chinês, o povo chinês adora o Xi Jinping, agora os bilionários, milionários, mesmo a classe média de Xangai, Shenzhen, que são cidades, entre aspas, ocidentalizadas, não gosta de Xi Jinping. Não gosta. Porque na China também tem essa disputa pelo subjetivo, né? Capitalismo e socialismo, né? Sim. Existe essa disputa dentro da China. Lá dentro tem essa discussão. Tem essa disputa de mentalidade. Então tem gente dentro da China que quer mudar o sistema. Claro que tem. E a gente aqui falando de copiar. Não, tem gente que quer mudar o sistema, que a China vire um país de livre mercado, um país capitalista, que não briga com os Estados Unidos. Tem gente que quer isso lá. Né? E é normal, pessoal, é normal isso em uma sociedade. Sim, claro. Ninguém pensa igual, né? Mas isso é fruto de uma sociedade que deixou com que alguns enriquecessem, né? Muito rapidamente, né? Não que a China não tenha, que a China se concentrou muito a renda, né? Só que os pobres continuaram a crescer a renda, né? O Brasil concentra a renda ao contrário, concentra a renda e os pobres ficam cada vez mais pobres. A China concentrou renda com os pobres saindo da pobreza, mas concentrou renda, né? E agora chegou um ponto em que essa contradição está colocada, ou enfrenta ela, ou aquilo vai ter fissuras naquela sociedade, né? Então Porque no momento que teve essa transição, do cara deixou de ser pobre e tal, ele ficou até feliz. Exatamente. Mas agora ele já está vendo um outro horizonte ali na frente dele. E para que ele alcance esse outro horizonte, o Estado vai ter que mexer nos esquemas de propriedade, que é o que já está acontecendo na China hoje. Ah, entendi. Né? Esse é o X da questão, né? Se o cara que tiver o capital dele e ele conseguir alocar isso de volta para a sociedade e não deixar parado, e não deixar simplesmente no tesouro direto lá de 15%. Ela não tem isso, tipo. Né? Sim, mas porque o sistema bancário é 100% estatal, né? Então, mas se ele conseguir jogar isso para a sociedade de volta e conseguir manter
ele vai conseguir, vai querer manter o negócio dele rodando. Ele não vai querer matar o negócio só porque estão Claro. cobrando mais um pouquinho de imposto, entendeu? Não é. Aí tem que ver, mas aí que tem isso aí que o Elias falou, né? Se os caras são contra o governo lá. Eles vão embora. Eles vão embora. Tem vários fugindo da China. Cara, uma vez por semana eu entro na bolsa de Hong Kong, na internet, pra ver o fluxo de capitais lá. Cara, o que você vê de dinheiro saindo pela bolsa de Hong Kong? É o quê? O capital de bilionário e milionário fugindo da China, né? Então ali também, a China também tem suas tensões, que não são poucas, inclusive. Né? A China é um país que tem suas tensões políticas, sociais, ambientais. Né? Não estou aqui colocando que a China é um paraíso na Terra, ao contrário, a China é um país de contradições de múltiplas ordens, né? Ah, não, com certeza. Mas é desses do país que a gente vê aí, mais coisa, né? Tem um monte de coisa ruim, nem todos, né? A Índia também, né, cara? A Índia também. É outra comparação, né? Tem gente que quer falar que a China quer comparar a Índia. Eu fui no podcast na semana passada, ou retrasada, foi passada no Irmãos Dias. Eu então tive uma discussão com o deputado Leonardo Siqueira. Sim, Né? conheço. Ele falando essas coisas, querendo comparar a Índia com a China. Por favor, a Índia é o favelão, meu amigo. Ah, não, é. Sabe? Não, eu às vezes comparo a Índia com o Brasil. Sabe? Entendeu? Agora, Não dá. Índia Com o a Brasil, China- né? Com Não, o Brasil eu porque comparo. a Índia é democrática, né? É. E a China é autoritária, né? Sabe? Só que são dois países que ficaram independentes na mesma época, a Índia em 48 e a China faz a Revolução em 49. Só que a China fez isso aqui, né? A China bombou, ou seja, a China tá muito na frente da Índia em tudo. Assim, A Índia, por exemplo, tem 30% da população indiana é analfabeta. não, lá tem vários. Não. É o que eu falo, né? Eu comparo o Brasil com a Índia. Ai, sim. Porque aí a gente tem várias coisas, né? A Índia ainda tem aquele sistema de casta que é terrível e tudo. Mas não podemos também negar que a Índia tá tendo um desenvolvimento muito grande na parte tecnológica gigantesca. Sim. Os caras investem, né? Muito por causa do primeiro-ministro que era físico até, né? E ele trouxe essa coisa toda, né? Eles têm uma coisa que é chamada projeto nacional. Tem Então projeto pode mudar nacional. o partido no poder, mas no É fundamental isso aí. nada muda. É isso que é o negócio. Ninguém coloca questão bomba nuclear, que a Índia tem que ser uma liderança de serviço tecnológico. Isso não está em questão na China, na Índia. Está em questão são outras coisas, mas no fundamental não existe divergência. É isso aí.